Na quarta aula sobre o curso Novo Acordo Ortográfico, nós vamos falar sobre as alterações referentes ao hífen. É algo muito interessante e também uma parte um pouco maior acerca das alterações, por isso eu vou falar na quarta aula sobre o hífen de uma forma geral, que é a aula de hoje, e na quinta aula, que é a última aula, eu vou falar somente sobre o hífen e os prefixos. Dessa forma fica mais organizada, fica mais interessante e mais didática também. Então, em relação às principais alterações referentes ao hífen, quais são elas? O que você vai precisar entender? Se a palavra for composta e não houver elemento de ligação, o que é o elemento de ligação? É a preposição. Então, palavra composta sem elemento de ligação, ou seja, sem a preposição, vai haver o hífen. Então, arco-íris com hífen. Não tem aí o elemento de ligação. A palavra bate-boca também não tem o elemento de ligação. E lembrando que a palavra é composta. E algo também interessante que o primeiro elemento tem que ser substantivo, adjetivo, verbo ou numeral. Isso você não pode esquecer também. Primeiro elemento, por exemplo, primeiro elemento de bate-boca é um verbo, então está dentro da regra, ok? Então, seguindo, guarda-chuva. A palavra composta não tem o elemento de ligação. Primeiro elemento aqui é um verbo, está dentro da regra. E o último exemplo, decreto-lei, também com o hífen, porque não existe este elemento de ligação chamado preposição. E lembrando que precisa haver essa noção de palavra composta, ok? Quando não há noção de composição, nós não vamos usar o hífen. É o caso, por exemplo, de pontapé. Pontapé sem hífen porque não há essa noção de composição. Da mesma forma, manda-chuva, também sem o hífen, porque não há ideia de composição, diferente de guarda-chuva, que há essa ideia de composição, ou seja, é uma palavra composta. Um outro exemplo, girassol. Girassol também perdeu-se, esvaziou-se essa noção de composição, por isso não se usa o hífen. E por último, paraquedismo. Paraquedismo também sem o hífen, não há noção de composição. Então, se houver noção de composição e não houver o elemento de ligação, primeiro elemento, substantivo, adjetivo, verbo ou numeral, nós vamos sim usar o hífen. Se não houver essa noção de composição, como é o caso de pontapé, manda-chuva, girassol e paraquedismo, nós não iremos usar o hífen. Agora, e se os elementos forem repetidos, por exemplo? Palavras compostas, quando houver elementos repetidos ou parecidos, ou seja, quase iguais, vão receber o hífen. Exemplo, reco. Reco é uma palavra composta, existem aí dois elementos repetidos, reco. Reco, vamos marcar com hífen. Exemplo, tico. Tico também cai na mesma regra. Por exemplo, se aqui nós temos duas palavras iguais, tico e depois tico, iguais. Agora, se forem parecidas, também está valendo. É o exemplo de tique, taque. É uma palavra composta, é formada por elementos parecidos, portanto, recebe sim o hífen em sua estrutura. Um outro exemplo para fechar aqui, zigue-zague. Também, palavra composta, elementos aqui parecidos, vai receber o
hífen. Agora, nós não usamos o hífen, segundo o novo acordo ortográfico, nos elementos, ou seja, nas palavras compostas com elementos de ligação. Por exemplo, a preposição. Não existe só a preposição como elemento de ligação. Nesse caso aqui, em alguns casos, na maioria das palavras, a preposição que mais aparece é a preposição de e a preposição com. Então vamos lá, recapitulando. Já não se usa mais o hífen nas palavras compostas com elemento de ligação, ou seja, a preposição. Então na palavra pé de moleque já não há mais hífen. Você não vai escrever com hífen a palavra pé de moleque. Veja que aqui tem um elemento de ligação, que é a preposição. Vamos acertar isso aqui. É a preposição, não vai haver mais o hífen, apesar de ser uma palavra composta. Uma palavra que talvez você tenha dúvida. Fim de semana. Sem o hífen. Tem aqui a preposição, que é o elemento de ligação, é uma palavra composta e não vai receber mais o hífen. Cara de pau, também é uma palavra composta com o elemento de ligação sem o hífen. Um outro exemplo, café com leite, com a preposição aí diferente, que é a preposição com. Veja que, apesar de ter essa estrutura composta, com a preposição, com o elemento de ligação, já não existe mais o hífen.